nós vamos falar sobre o município de Camaquã, sobre a economia do nosso município. Hoje pela manhã nós teríamos uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Comerciários de Camaquã, Sandra Maura. Por motivos particulares ela acabou cancelando esta entrevista, mas a Rádio Acústica FM fez o convite para que ela estivesse hoje aqui para apresentar os seus argumentos mediante a esta audiência pública que nós vamos ter na próxima semana para tratar sobre o novo Código de Posturas de Camaquã. E nós temos um ponto importante nesse Código de Posturas que diz respeito à abertura do comércio aos domingos em Camaquã. Hoje essa abertura ela não é permitida, a não ser em casos específicos em que há um consenso, né, um acordo envolvendo o Sindlojas Costa Doce e o sindicato. Então nós fizemos o convite tanto para o Sindlojas quanto para o sindicato. Então havia já uma agenda com a Sandra Maura, que participaria ao vivo do programa no dia de hoje. Hoje pela manhã, então, nós recebemos essa informação que por motivos particulares ela não estaria se fazendo presente. Só para mostrar para os nossos ouvintes que nós convidamos os dois lados para que o nosso ouvinte pudesse ouvir o que pensa o sindicato e também o Sindlojas sobre este assunto. Mas nós estamos recebendo neste momento a presença do Fabrício Bartz, que é o presidente do Sindlojas Costa Doce, para falarmos sobre esse assunto. Fabrício, seja bem-vindo novamente aqui na Acústica. Bom dia, Gil. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes, né, que nos acompanham por rádio e por vídeo, né, da Acústica. Isso. Sempre um prazer a gente estar aqui compartilhando informações, compartilhando ideias, né, e hoje, aí, enquanto presidente do sindicato, né, do comércio varejista da Costa Doce, né, que não é só Camaquã, mas hoje aqui falando sobre Camaquã, né, e aí já adiantando um pouco, né, porque há diferenças entre os municípios, né, o Sindlojas Costa Doce defende o Sindicato Patronal do Comércio de 10 municípios da região, né, e há diferenças, né, no código de posturas de cada um destes municípios. E como bem falou, Gil, na próxima semana, né, teremos uma audiência pública, né, aqui em Camaquã, na terça-feira à noite, né, onde a Câmara de Vereadores, a comissão definida pela Câmara de Vereadores para debater com a sociedade, debater com as entidades, com a comunidade geral, o novo Código de Posturas. E claro que dentro do Código de Posturas, que vai abranger a boa convivência dos camaquenses, isso abrange muitas áreas, né? Muitas áreas do regramento, porque esse Código de Posturas que hoje está em vigência em Camaquã, ele é de 1949. Ou seja, nós vivíamos uma época completamente diferente, com costumes diferentes e com necessidades diferentes. Se você entrar hoje em contato ali pela prefeitura, enfim, e ter acesso ao Código de Posturas em vigência atual, né, o qual tem várias proibições, regramentos, regulamentações, está dizendo que sobre como tu tratar um formigueiro no teu comércio, como que você deve amarrar o cavalo em frente ao comércio. Então uma série de coisas, isso claro são coisas bizarras ainda, mas naquela época era o dia a dia. Havia necessidade, né, de se falar sobre isso. Algumas regulamentações, e vou chegar nesse ponto que tu comentou, mas ali a gente tem 3 ou 4 regulamentações que vão bem específicas quanto ao comércio. Por exemplo, a regulamentação de pets dentro do comércio. Lá no Código de Posturas de 49, nem existe, nem que sim, nem que não, nem que é proibido, nem que não, porque não era muito usual isso. Hoje, a sociedade em si, o próprio comércio pede uma regulamentação. Em que comércio você pode entrar com pet e qual comércio que não? A gente não tem visto nenhum comerciante se posicionar contra isso, pelo menos eu não notei. Não, o comerciante pede uma regulamentação. Por exemplo, você pode entrar com um cão de grande porte, bravo, solto, sem guia? Ah, não, aí é diferente, né? Pode entrar, mas pode entrar com... Aí já tem uma legislação que é da focinheira, né? Isso, então tem uma série de debates, né? Eu só não vou me aprofundar muito dentro desse, porque aí nós ficaremos muito tempo aqui, né? Mas é uma regulamentação. Outra coisa diz respeito às feiras livres, bancas, né? Vendas ambulantes no comércio, né? No centro da cidade. Quem nunca passou por aqui é abordado por um vendedor na rua vendendo um item, né? Esse vendedor, ele está regulamentado? Aquele produto veio de onde? Ele está gerando imposto para o município? Ele está tendo uma concorrência leal com algum vendedor que está ali na própria rua
pagando aluguel, pagando imposto, gerando renda para o município. E em algumas situações a gente tem um crime a mais aí que você não citou, que é o contrabando, muitas vezes. Pode ser, né? Não estou dizendo que todos então, sejam. Outras vezes um produto que ele imita um produto original, mas não tem nada a ver com a qualidade. Né? Então, Gil, esse debate, né, do novo Código de Posturas, ele quer fazer o quê? Regulamentar. Ele pode vender algum item? Que item pode vender? Qual item é proibido vender nas ruas de Camaquã? Em que pontos ele pode ficar parado ou não? Porque o ambulante ele tem que girar. Sim. Pode ficar instalado um dia inteiro numa esquina da cidade vendendo um produto? Né? Ele tem liberação para isso? Tem um crachazinho de vendedor? Então, isso que a prefeitura, junto, né, com a Câmara, estava votando para a gente ter esse novo código. E, claro, outro item também que o pessoal levou muito para as entidades debaterem e levar para a Câmara para regulamentar a questão do som nas calçadas, né? A gente vê alguns comércios que colocam o som, uma caixa de som na calçada, ou também utilizam a calçada como extensão da loja, colocando produtos na calçada e às vezes atrapalha o fluxo dos pedestres até, né? Não gerando uma segurança para quem está ali, e ao mesmo tempo o som também, né? Esse som que está ali, às vezes num volume maior do que o permitido, na calçada, né, atrapalhando às vezes ali o bem viver, né, entre aqueles vizinhos comerciantes. Alguns relataram que não conseguem ligar o som ambiente dentro da sua loja, porque o som lá do vizinho entra dentro da loja dele. Então essa série de regulamentações, né, que está sendo debatido, e um ponto claro que desses aí que gera mais debate é a questão da abertura do comércio aos domingos. Hoje, o Código de Posturas de 1949 proíbe, né, qualquer abertura do comércio ao domingo, né, de uma loja do comércio varejista abrir ao domingo, a não ser que haja acordo entre os sindicatos, né, acordo entre o sindicato patronal e o sindicato do comerciário, né. Então, hoje acontece isso, né, e muito bem trabalhado, muito bem conversado, né, os dois sindicatos têm uma excelente relação, nesses últimos bons anos já, né? Então, como existe essa proibição, a gente faz esse papo à linha para que não seja o trabalhador seja prejudicado, então ele receba ali, né, uma bonificação por ter trabalhado, receba uma folga na semana para ele poder também tirar um outro dia. Muitas pessoas gostam de tirar essa folga na semana porque acaba conseguindo resolver assuntos que não consegue durante a semana, enfim. Então, hoje, o que está sendo debatido é que nesse Código de Posturas vai ser regulamentado permitir abrir, sim ou não, todos os domingos, ou não, apenas alguns domingos, um domingo por mês, ou 5, 6 domingos, 7 domingos, que hoje acontece, né, por ano. Então, esse debate que a Comissão da Câmara de Vereadores ali, que é o vereador Vinícius Araújo, Vitor Azambuja e a Marisete, né, que estão, e o João Pedro, que estão nessa comissão, para debater com as entidades e sociedades, para assim levar de volta para a prefeitura, para que isso seja dado andamento, né, conforme eles entenderem o que a sociedade permite. O Sindilojas federado, né, a FEComércio RS, ele defende a liberdade econômica. Ele não defende tu estar aberto, te obrigar a abrir, tu obrigar a fechar. Ele defende que tu tenha liberdade econômica, liberdade de expressão, né, de livre-arbítrio, dizer assim, olha, eu gosto de abrir meu comércio domingo, eu tenho um bazarzinho, eu tenho uma loja de presentes ali no centro, e aquele povo que circula ali, eu tenho um dia a mais para eu poder vender. Hoje é proibido. Né? Bom, e é interessante que as pessoas entendam que tem que tomar muito cuidado com o que se vê nas redes sociais, né? A desinformação ela é muito grande. Informações erradas sobre isso já foram compartilhadas nas redes sociais. Já tivemos acesso, né, a conteúdos de grupos de WhatsApp, enfim, distorcendo um pouco, né, o debate real da ação, né? Deixando bem claro que, ao contrário do que algumas pessoas compartilharam nas redes sociais, essa proposta do Código de Posturas, ela não obriga o comerciante a abrir aos domingos. Eu não vi isso naquela proposta. Não. O que diz aquela proposta ali é justamente o que o Fabrício falou. É a possibilidade, a liberdade de você escolher. Eu quero abrir. Agora, aquele comerciante que está nos ouvindo agora que não quiser abrir nenhum domingo, ele não é obrigado. Ele simplesmente não vai abrir. Hoje mesmo nesses acordos que a gente faz, né, dos 7 dias, ali dos 7 domingos, a grande maioria das empresas acabam não abrindo. Porque entendem que não vale a pena, às vezes não tem equipe para fazer esse rodízio, né, porque vai ter que dar folga dia de semana, enfim.
Mas algumas empresas, assim, gostam de abrir porque o seu público-alvo é um público, por exemplo, numa véspera de Dia das Mães. Sim. Tem gente que abre véspera do Dia da Criança, mas não abre véspera do Dia dos Pais, porque o produto dele não é para aquele mercado. Então, é o livre-arbítrio, né? Assim como outras áreas, você acaba girando pela cidade e vê que está aberto. Imagina se tudo fosse proibido fechar. Como a gente teve aqueles anos da pandemia, que tivemos terrível, né, ali o lockdown, que tinha que fechar tudo na sexta-feira e abrir segunda. A cidade não vive sem atendimento, sem para nada, né? Então, hoje, farmácias, supermercados têm um regramento também já consolidado. A gente, né, dentro, né, os restaurantes, né, os postos de gasolina, assim, uma série de coisas acabam tendo possibilidade de abrir, né, e outros não, são proibidos de abrir. Então, o que a gente entende que haja uma igualdade. Por que a gente está vendo hoje? A gente já viu segmentos como a farmácia tendo vários itens de supermercado, de autopeça, de pet shop, bazar. Por quê? Como lá está proibido, ele fez um ajuste no seu KNAI, colocou esses itens e hoje está vendendo. Inclusive 24 horas, inclusive durante a madrugada. Então, o que a gente prega? Que haja uma igualdade, que haja uma liberdade, né, e que isso não tranque o crescimento e a evolução da comunidade, né? Porque quando a gente fala isso e está debatendo hoje, não é para mim, talvez, esse debate, mas para os meus filhos, para os meus netos, porque a gente viu aqui que levou 75 anos para que esse código de postura fosse debatido. Quando que vai ser debatido de novo? Daqui 50? Daqui 70? Porque como é um assunto pesado, um assunto que gera um pouco de desgaste, né, poucos governantes têm, né, a coragem de tocar isso para frente. Então, o atual governo municipal, quero aqui elogiar essa postura, está levando isso para frente, para debater, a própria Câmara de Vereadores, né? Então, uma decisão que a gente toma hoje pode impactar em resultados e evoluções da nossa cidade, não na minha geração, lá na geração para frente. Então, quando a gente vê, às vezes, investimentos, grandes empresas virem para cá, para gerar emprego, para gerar renda para a cidade, para gerar, né, a circulação aqui, para que a cidade cresça e seja competitiva a nível, não digo nem estadual, mas a nível nosso regional, né? Porque eu digo aqui, as outras cidades da região abrem os domingos. Pois é isso que eu ia te perguntar, porque alguns municípios gaúchos já revisaram seu código de posturas e a partir dessa revisão eles acabaram adotando a iniciativa de que não, o comércio pode escolher se abre ou não. Camaquã não, Camaquã ainda segue, pelo menos até que haja uma mudança no código de posturas, não tem essa permissão, exceto naquelas questões que a gente já citou. Mas já chegou a ter o conhecimento de que alguma dessas empresas que atuam nos municípios em que é possível abrir aos domingos deixou de investir em Camaquã porque isso era proibido aqui? Já. A gente, enquanto FEComércio, também conversa muito com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Hoje, atualmente, o secretário Clayton, que está na pasta, enfim, também corre por esse estado buscando empresas, buscando oportunidades de empresas que venham aqui para Camaquã investir, né? É de nosso conhecimento que muitas empresas, quando consultam esse código de posturas, principalmente empresas ligadas ao varejo, acabam freando isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, a gente debateu com o Cindy Lojas Pelotas, alguns anos atrás. Por exemplo, quando foi instaurado lá o shopping center, foi instaurado, né, uma própria ali, acho que uma rede também, grande rede nacional que se instalou na cidade, Pelotas teve que ajustar porque ia trancar o crescimento, não ia ter shopping center, porque no shopping as lojas têm que abrir o domingo. Sim. Né? Então teve que ajustar o regramento, né? E até teve um empresário aqui de Camaquã que tem loja no shopping em Pelotas e tem uma loja de rua. O que ela falou? Eu tenho liberdade, a loja de rua eu acho que não vale a pena abrir domingo, então eu deixo fechada, a loja do shopping eu abro porque tem movimento no domingo. Então eu tenho renda no domingo lá, vale a pena eu abrir. E assim é a liberdade, né, para qualquer área. Bom, e a partir daí, havendo uma possível liberação, nós poderíamos começar a sonhar em talvez Camaquã ter um shopping também. Que o que o shopping é? Nada mais é do que um local em que dispõe diversos atrativos para que esse comércio esteja funcionando lá dentro e atraindo o público. Aí tem cinema muitas vezes, tem praça de alimentação,
local para crianças e tudo mais, com atrativos para as crianças, fazendo com que as pessoas se desloquem até o shopping. E automaticamente as lojas que estão ali acabam tendo, né, o seu lucro ali dentro daquilo ali. Então talvez possamos sonhar a ter um shopping em Camaquã, quem sabe. Uma das iniciativas que podem ser viabilizadas, né? E aqui, bem destacando, né, Gil, acaba que, de modo geral, quando tu tem muito regramento, isso a gente enxerga a nível nacional em outras cidades também, quando há muito regramento de impeditivos, os investimentos, as novas possibilidades, como tu falou aqui, né, de atrativos, cinemas, shoppings, acabam não tendo, né? Tu fica sempre dependendo de pegar teu carro, uma família, ir a Porto Alegre. Hoje a gente sabe, com tudo que tem ainda, né, a questão de pedágios e tudo, hoje tu ir a Pelotas e voltar para ir num cinema é inviável, pelo gasto só de pedágio. Então, hoje a gente ter as possibilidades de ter esses atrativos aqui, para a nossa comunidade de modo geral, para o próprio trabalhador poder usufruir, é inimaginável, né, o que a gente pode frear com isso. E também destacando aqui, e como tu citou agora há pouco sobre, às vezes, cuidar muito do que se lê, ninguém aqui em nenhum momento foi citado de que quem trabalhar domingo não vai ter sua folga garantida, vai trabalhar todos os dias da semana, não vai ter o dia de descanso, não vai ter nada. Isso tudo é uma nova regulamentação. E eu trato aqui porque todos me conhecem, sabem que nós temos um negócio, que é o que começou os nossos negócios, que é um restaurante e um hotel. E o hotel está aberto 24 horas por dia. E esses trabalhadores têm regramentos específicos também para esse comércio, ou seja, eles têm as folgas garantidas, têm o repouso remunerado, têm os extras por conta de que trabalham. Então, cada setor da economia tem as suas compensações, né? Ninguém... E principalmente nos dias atuais em que nós defendemos também uma qualidade de vida para o nosso colaborador, porque não existe empresa sem trabalhador e trabalhador sem empresa, né? Tem que ser bom para todos que estão ali. Então a gente sempre prega o debate, preza, como eu falei, pela liberdade e também pelo desenvolvimento, né? Sem contar que há a possibilidade de que os trabalhadores do comércio dialoguem com os empresários, né? Ah, mas será que vale a pena abrir? Vamos chegar num diálogo, vamos conversar os colaboradores com o próprio empresário, né? Com o proprietário daquela loja ou daquele outro comércio na cidade de Camaquã para saber se é viável. Ah, vamos experimentar abrir? Vamos pegar todo mundo junto, né? Cada um vai ter a sua folga, vai ter a sua remuneração de acordo com o que estabelece a lei e experimenta, né? Tem essa possibilidade. Se achar que não vale a pena, não abre. Mas pelo menos tem a possibilidade. E claro, sabemos e temos conhecimento também que, e assim como em todo negócio, né, Gil, aqui nós temos uma rádio que está regulamentada. A gente sabe que existem rádios que não são. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem comércios que trabalham certo, que trabalham pelo correto, que vão valorizar aquele trabalhador, e a gente sabe, isso a gente conversa bastante com a presidente Sandra e ajuda junto, né, em conjunto com isso, faz esse trabalho, sabe que tem empresas que não cumprem o que está estabelecido. Né? E a gente, enquanto também sindicato patronal, chega junto com essas empresas, olha, meu amigo, tá errado, né? Não pode trabalhar dessa maneira. Então, mesmo tendo uma regulamentação, a gente sabe que vai ter empresas que talvez chegam para o trabalhador e digam assim, não, eu não quero debater, né? Eu quero que tu trabalhe. E a gente, enquanto sindicato patronal e também os sindicatos comerciários, junto com a prefeitura também, porque teremos um fiscal de posturas dentro desse novo entendimento, né? Hoje não tem ninguém que fiscalize esse vendedor de rua, o som, o comércio que está aberto ou está fechado, porque hoje, por exemplo, mesmo sendo proibido fechar, a gente circula nos domingos e vê que tem gente que está aberto. Bom, Fabrício, nosso espaço está se esgotando, quero agradecer a tua participação, trazendo o debate é longo, eu te falei isso aí. É bem longo. Quero pedir desculpas para os nossos ouvintes, eu não li nenhuma das participações, nem quem é a favor e nem quem é contra, devido ao nosso tempo, tá? Então a gente não foi injusto nem com quem é favorável nem com quem não é, mas não houve tempo para isso. Fabrício, obrigado pela participação. Obrigado, Gil, obrigado a todos da Acústica e estamos à disposição para debater.